Paysandu fecha a contratação de excelente atacante ex-futebol chinês para a temporada de 2025. No vídeo de hoje quero trazer o meu pitaco em relação a esse jogador, também a montagem do elenco do Paysandu até aqui, com excelentes opções para o comando ofensivo, visando essa temporada, já no começo de temporada, até em comparação com o ano passado no Campeonato Paraense. Acho sim o time do Paysandu mais coeso para uma Série B de Brasileirão, por que não pensando em algo maior. E eu quero falar também sobre outras duas opções no futebol japonês que estão em reta final de contrato. Jogadores também valiosos. O Marco Júnior, você lembra dele? Jogador ex-fluminense, é uma dessas alternativas já com o contrato se encerrando ao final desse mês de janeiro por lá. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card. Quando atingirmos, iremos sortear inclusive uma camisa original do Paysandu, do seu clube do coração. Então o primeiro passo é se inscrevendo por aqui. E faça a sua aposta também com a Betfair. Lá você começa a palpitar a partir de R$ 1 via Pix, sem nenhuma burocracia, com todos os jogos, por exemplo, no Campeonato Carioca, Campeonato Paulista. Daqui a pouco também você encontra as cotações no Parazão. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o mais novo reforço do Paysandu para a temporada de 2025. Atleta ex-futebol chinês, jogou também em vários clubes grandes aqui no Brasil e agora se encontra em mais uma camisa gigantesca do Brasil, que é o atacante Rossi. Jogador que é torcedor declarado, já fizemos vários vídeos aqui, inclusive, falando sobre o Rossi, para um retorno do Paysandu, era uma questão de tempo. Fora do Brasil, ele só jogou pelo Shenzhen, acho que essa é a pronúncia correta, lá em 2017, depois de deixar a Chapecoense. Foram 8 partidas e 2 gols marcados. Ele jogou também pelo Al Faisaly. Na Arábia Saudita, ganhava mais de R$ 1 milhão, aliás, mais de 600 mil. Por lá eu lembro que houve uma consulta do Goiás naquela época. O salário dele no Vasco era de mais ou menos R$ 300 mil, tá? O Goiás procurou o jogador, o Vasco até aceitou um empréstimo. O Goiás faria um contrato de 2 anos e o jogador receberia R$ 100 mil a menos. Então, pegando essa base, a tendência é que o Rossi chegue aí no Paysandu com essa faixa salarial de pelo menos uns 150 até 200, 250 mil reais mensais, tá? Acho sim uma excelente contratação. Pode falar que o jogador tá em baixa, não sei o que, mas o Rossi é sim um bom jogador, tem boa qualidade técnica. Na Série B, então, nem se fala, tá? Se fosse pro Paysandu em uma Série A, olha, poderia ser um bom reserva, composição de elenco, vamos ver o que acontece nesse comecinho de ano. Acho que para a Série B não tem discussão, é sim um excelente reforço e o Paysandu que vai montando um time interessante. Até agora com a presença do Nicolas incerto, então ainda faltaria esse camisa 9, acho que um camisa 10 também um pouco mais experiente aqui no Brasil poderia ser interessante, mas para começar o ano, eu acho que o elenco do Paysandu até agora é um dos mais fortes em comparação com os últimos anos. Sobre o Rossi, aqui está o mapa dele de movimentação na última Série A que ele fez pelo Vasco, uma nota média razoável de 6,79, disputou apenas 11 jogos, 9 como titular e uma assistência, ainda lá no comecinho do ano. Ele foi procurado pelo Paysandu nesta Série B do Campeonato Brasileiro, também procurado pelo Santos, a Chapecoense, o Sport, o Goiás, mas naquele momento o jogador queria terminar o seu contrato no Vasco, acabou encerrando ao final do ano passado e ele ficando 100% livre. Jogador que é natural da cidade de Prainha, no interior do Pará, mas nunca tinha atuado no futebol paraense, já tinha dado declarações sobre a sua torcida, sobre até mesmo um vídeo vestindo a camisa do Paysandu. Ele que é revelado nas categorias de base do Fluminense e estreia no profissional da Ponte Preta em meados de 2012. Passa também no Mojimirim, Paraná, Operário, São Bento, onde fez um bom campeonato paulista lá em 2016, e aí foi contratado pelo Goiás, já sendo a sua primeira boa Série B de campeonato brasileiro. Aliás, a única, a primeira e a única, já que depois disso ele só jogou na Série A. No Goiás foram 9 gols e 5 assistências, em 31 jogos só na Série B. Aí ele foi para a Chapecoense, jogou bem a Série A e no futebol chinês. Pelo Vasco, fez uma boa temporada em 2019, também foi bem no Bahia nos anos que esteve por lá, 2020 e 2021, atuando na Série A. A última temporada, por exemplo, com 8 gols e 10 assistências em 43 jogos. Passou rapidamente na Arábia Saudita, também com bons números, e volta para o Vasco no ano passado. Ele foi útil na Série A de 2023, ajudou o Vasco a escapar do rebaixamento, jogando principalmente na ponta direita, como vocês podem observar. No Bahia,
onde ele fez aquela excelente Série A lá em 2021, ele jogou também pela ponta direita. Então acredito que é um jogador que, nos jogos também pelo Goiás, né, que é o clube que eu torço, das partidas que eu assisti dele lá em 2016 ainda, ele sempre se destacava mais na ponta direita. Então acho que é uma tendência dele chegar e assumir essa condição, uma camisa 7, né, titular, no decorrer da temporada. Enfim, pode deixar a sua opinião, uma excelente escolha para o Paysandu, um jogador identificado, tem tudo para dar certo nessa temporada e, por que não, finalizando o ano com uma estrela com a chave de ouro, quem sabe uma boa campanha na Série B, pensando no acesso ou até mesmo em uma conquista de mais uma taça. Com a Betfair você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia, o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, com o retorno do futebol estadual. No Campeonato Carioca, por exemplo, você pode montar o seu bilhete, vitória do Vasco contra o Nova Iguaçu, pagando R$1,75 a cada real apostado, do Botafogo contra o Maricá, R$1,40, do Flamengo frente ao Boa Vista, R$1,60, e do Fluminense contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, 1,36. Nesse bilhete que eu montei aqui para vocês, esses 4 favoritos vencendo nesta rodada, já inclusive nesse final de semana, ele está numa odd total de 5,33. Se você apostar, por exemplo, R$5 nesse bilhete e ele acontecer, pode voltar para você até R$26,66. Tá bom? Jogue sempre com responsabilidade para você se divertir, colocar ainda mais emoção nos jogos que você acompanha, seja no futebol brasileiro ou no futebol internacional. É muito simples, só vir aqui nos campeonatos, né, as competições, e selecionar, por exemplo, pelo país. Né? Você pode encontrar outros estaduais já disponíveis para você palpitar lá com a Betfair, né, como por exemplo o Campeonato Paulista, da primeira divisão, o Campeonato Mineiro também, com jogos do Cruzeiro, do América Mineiro à sua disposição. Todas as informações você encontra pelo link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, faça o seu cadastro. Finalizando o nosso vídeo de hoje, eu quero falar sobre outras 2 opções que estão dando sopa no mercado da bola japonês, que no meu entendimento seria uma excelente escolha para o Paysandu. O primeiro deles, o atacante Marco Júnior, pode fazer uma função tanto de um segundo atacante, um meia central, um ponta esquerda, atleta de 31 anos de idade que tem contrato somente até o dia 31 de janeiro de 2025, no Sanfrecce Hiroshima, segundo o site Transfer Market. O Marco Júnior, que é aquele mesmo revelado nas categorias de base do Fluminense, foi campeão brasileiro, também passou rapidamente no Vitória em 2014 e está no Japão desde a temporada de 2019. Ele vinha atuando nesta última temporada no Japão, mais pela ponta esquerda, mas não seria nenhuma surpresa, por exemplo, o jogador fazer uma função de um camisa 10, algo que ele realizou na temporada de 2023, ele que realizou durante o ano 44 jogos com 4 gols marcados e 4 assistências. 2022 também esteve lá no Japão, de novo, você pode observar um mapa mais preenchido na região central. Então o Paysandu que ainda busca um camisa 10, um jogador com essa capacidade de boa definição, agilidade, enfim, acho que o Marcos Júnior seria sim uma boa escolha lá no futebol japonês e principalmente por essa possibilidade de chegar gratuitamente. Aqui no Brasil, a última equipe dele foi justamente o Flu, lá em 2018, jogou bem, 9 gols marcados e 3 assistências em 48 jogos, naquela época, atuando mais pela meia central, ponta direita, ponta esquerda, enfim, as partidas também que eu mais assisti do Marco Júnior foi principalmente como um ponto esquerdo, um jogador que circula muito na grande área, já jogou também de falso 9, tanto é que, por exemplo, marcou 9 gols, né, 2016, 2018 também, 2015, com boas estatísticas, enfim, é um jogador que me agrada sim, hoje com 31 anos de idade, acho que seria um bom reforço para qualquer equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. E também sobre o Eric é aquele mesmo, ex-Goiás, Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro. Segundo o site Transfer Market, o vínculo dele se encerra também ao final desse mês de janeiro, lá no Magia da Sélvia, ele que nessa temporada atuou mais como um ponto esquerdo, um ponta direita, enfim, um jogador que circula bastante também. Joga melhor pelas beiradas, tá? Na época dele de Goiás era mais um ponto esquerdo, mas também já atuou como um segundo atacante. Se fosse para o Paysandu hoje, seria uma indicação mais de um segundo atacante, de um falso 9, ou de um jogador, por exemplo, pelas beiradas. Né? Aqui está o mapa dele de movimentação. Na última temporada que fez no Brasil, vestindo a camisa do Botafogo. Na Série A de 2019, começou bem, né? Tinha um gol marcado e uma assistência ali no comecinho do ano, mas foi negociado com o futebol japonês. Na China também ele foi bem, em 2022, atuando principalmente pela ponta esquerda. Hoje, em reta final de contrato, acho que um jogador que vale sim os clubes ficarem atentos nesse retorno ao futebol brasileiro, ele que já está adaptado, né, lá ao futebol asiático,
atuando desde 2019. No ano passado marcou 18 gols e deu 7 assistências em 30 jogos, isso em 2023, perdão, agora sim no ano passado, 2024, 4 gols e 4 assistências também pelo Magia. Pode deixar sua opinião sobre esses jogadores brasileiros e há sim boas opções, assim como o Paysandu encontrou o Valdo, por exemplo, tem bons atletas brasileiros em reta final de contrato do outro lado do mundo, tá bom? Pode deixar a sua opinião, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e fazer a sua aposta também com a Betfair a partir de R$1 via Pix sem nenhuma burocracia, o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!